isso aí foi um pouquinho antes ainda dessa fase dele ensinar a gente a mergulhar, né? O nome da tua mãe? É Rogéria, Tá. também tá no Rio de Janeiro ainda, Tijucana. Então, assim, são lembranças, a gente teve uma que você infância fazia? muito... Brincava na rua? Não, cara, brincava na rua, a gente era bicicleta o dia inteiro, bolinha de gude, a gente ia pro parque lá. Brincava de polícia e corrida de tampinha, né, soltava muita pipa. Guerra de Mamona? Não, Guerra de Mamão não, mas a gente montava um estilinguezinho, não sei se você pegou essa época, você montava tipo um pedaço de madeira como desse tamanho aqui. Não, de pregador, com pregador. Ah, com pregador não. Amarrava prego assim com elástico, né? Aí com o pregador aqui você segurava a tampinha, então você abria... Pô, isso cara, isso era um perigo. Ia no olho, ia machucava. Eu era de Guerra da Mamona também, que era mas aí muita gente... Mas era muita confusão na rua, atrás de pipa, né? Pipa voada. A gente, com a molecada na rua. Você usava cerol? Sempre. Derrubou muito. Mas depois passou a ser proibido, eu não usei mais. Mas assim, correndo atrás de pipa voada com bambu na mão, aí aquela briga pra pegar pipa. Fazia pipa, a gente cortava o bambu, fazia. Não sei como chamava lá, rabiola? Não, rabiola, no Rio chama de rabiola. Se for no Niterói é cafifa que chama, né? Eu fazia com plástico de saco do Paz Mendonça. Ah, é? É. Lembra que eles tinham um supermercado, né? Bambuzinho. Eu cortava o bambu e você equilibrava, né? Pra ficar certinho aqui, eu amarrava os palitos, né, de pipa e encapava com plástico do saco para Mendonça. Dava certo. Era diversão, né? Hoje futebol em dia, também ou não era bom? Futebol, eu sempre adorei jogar bola. Eu cheguei a jogar futsal, né? Fui federado no Rio de Janeiro. É mesmo? Joguei no América, no Rio de Janeiro. Minha assessoria podia ter pego a foto, eu no América. Manda aí tem uma foto, tá no Google. Se procurar a foto no Google, acha. Meu apelido era Russo. Russo? Por quê? Porque eu tinha, naquela época, eu tinha 15 anos de idade e eu era surfista, né, cara? Então, eu tinha um cabelo mais longo, queimado de praia, parafinado na ponta. Mas não era loiro. loiro. Tinha cabelo castanho, claro. Tá. Cabelo aqui no ombro, queimado de parafina. E aí, quando eu ia jogar bola, me chamavam de Russo. Né? Mas aí foi uma época bacana também. Sempre muito focado em fazer esporte quando era criança. Acho que isso sempre deu muita disciplina pra gente. Eu amo jogar futsal. Aliás, às vezes eu consigo começar a jogar umas peladinhas de novo lá para entrosar os nossos parlamentares. Foi uma ideia que surgiu recentemente aí pra gente estar mais perto, né? De vez em quando dar uma desestressada, praticar um esporte, suar um pouquinho e depois ficar na resenha pra gente falar, obviamente, do futuro do nosso Brasil. Então sempre fui muito ligado ao esporte. Futebol, o que mais? Cara, sempre foi futebol, essas brincadeiras de rua sempre aí. Eu surfei bastante tempo, mas deve ter uns 20 anos que eu não surfo, né? Aí E nessa época de criança... atrás eu fui surfar, depois de 20 anos consegui ficar em pé. Tem vídeo também, eu provo. Que eu era surfista. Né? Então, assim, sempre adorei praticar esporte. Eu vi lá até hoje. Hoje aí você vai ficando mais velho, você fica com menos tempo, você não consegue se condicionar muito fisicamente. Eu tenho 3 cirurgias de ligamento cruzado anterior nos joelhos. 3? Eu tenho 2 no esquerdo. 2 no direito e uma no esquerdo, as 3 jogando bola. E aí você... Menisco nunca... Menisco era toda hora, acho que eu nem tenho mais menisco. Não tem mais cartilagem no quem joga no meu futebol, joelho. Tem o cruzado inferior. Tô torcendo pra medicina avançar e resolver... recompor aqui a cartilagem do joelho. Pois é. Mas, enfim, sempre jogando bola, cara. Eu adoro praticar esporte. Aí você vai ficando mais velho, você tem menos tempo, lesões, se machuca. Aí eu passei a jogar futevôlei, aí começou a doer lombar. Aí hoje eu tô conseguindo jogar tênis de vez em quando. Então dá pra manter um pouquinho, desestressar um pouquinho jogando tênis, que é um esporte maravilhoso também. Mas nessa época aí, quando te perguntava o que você queria ser quando crescer, o que você falava? Jogador de futebol, né? É mesmo? Todo mundo. Como todo mundo? Todo mundo. O sonho era esse, era jogar futebol. Então... 15 anos de idade, a garotada da minha geração, era isso. Quem que você viu? Roberto Dinamite? Não, na verdade é o seguinte, lá em casa todo mundo é botafoguense. Meu pai, na real, meu pai é palmeirense, que ele é de São Paulo, mas quando ele se mudou pro Rio de Janeiro... Legal. Sem torcida aqui, por favor. A gente foi morar num lugar que chama ali Deodoro, onde tinha um campo do Botafogo ali em Marechal Hermes, aí ele simpatizou pelo Botafogo e tentou me influenciar de ser Botafogo. Só que naquela época, eu nasci em 81. Então, 87, 88, quando você realmente está ali decidindo o time que você vai ser, né? Eu falei, pô, rapaz, não dá pra ser Botafogo não, cara. Todo mundo tá me zoando no colégio. Eu quero te falar que eu sou Vasco. Naquela época tinha o Roberto Dinamite, o Romário tava aparecendo no Vasco, o Bismarck. O Vasco tinha 5, 6 jogadores de seleção. Era um Acácio no gol, era só lenda, né? E eu virei vascaíno e todo mundo lá em casa é Botafogo, menos eu que evoluí e virei vascaíno. Aí tá sofrendo agora. Não que os botafoguenses aqueles 20 anos que a gente sofreu lá atrás, o Botafogo sofreu lá atrás, a gente tá sofrendo um pouquinho agora também, né? Então, mas temos fé, né? Vamos torcer que e a seleção vai esse ano, o que você acha? Cara, tô com uma sensação um pouco, quem sabe? Não tá empolgando ainda, né? Ainda não. Tá empolgando ainda, mas a gente tem um material humano de muita qualidade, os nossos jogadores estão nos melhores times do mundo. Eu espero que
convoque o Neymar para a seleção. Também acho que tem que levar. Cara, é um craque fora de série. Pô, ele com Experiência já. pô, ele com meia perna, ele pode ser decisivo. É um jogador que é respeitado em todo mundo. Então você tem um Neymar dentro de campo. Pois é. O adversário olha, pô. Já vai ter que colocar um cara fixo Quem é nele, boleiro, né? quem já jogou bola, sabe, pô, aquele cara ali eu sei que é craque. Pode estar num dia ruim, numa fase ruim, mas ele é craque. Ele decide, então é um cara que pode ser muito útil. Aí a gente vai torcer sempre pro Brasil, né? Vamos lá, vamos sofrer também um pouquinho, mas quem sabe dá certo aí. Pois é, então vamos lá. Até chegar aos 21, o que você fez da vida? Qual que era a tua... Não, eu comecei assim, eu falava quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade que eu nunca ia entrar pra política. Né? Por quê? Porque eu via como é que era um trabalho muito sacrificante para quem quer trabalhar de verdade. Então essa vida de... A gente morava no Rio de Janeiro, então meu pai tinha que vir para Brasília, ficar durante a semana e voltar para o Rio. Então o pai longe de casa, isso a gente sentia bastante falta da presença dele, era muita cobrança. Mas aí eu comecei a acompanhar ele mais de perto. A gente tem até hoje, né, um comitêzinho ali em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Eu começava a ver como é que ele atendia as pessoas. Ele sempre teve como deputado um público muito focado de militares, né, das Forças Armadas principalmente, inativos e pensionistas. Então tinham muitos problemas de direitos que eles tinham que defender. Então ele resolvia o problema de um monte de gente, de pensão, né, ajudava as pessoas, aí recebia cartas e cartas, né, centenas de cartas por mês. Então comecei a ver a retribuição ali, né, o reconhecimento do trabalho com meu pai. Comecei a gostar daquilo, né, de gostar de gente, né, de atender, de servir. E eu pensava assim, eu gosto dessa área jurídica, né? Então eu fiz faculdade de Direito, quando eu estava fazendo a faculdade de Direito ainda, que eu sou advogado, que eu adoro também essa profissão de advogar. E aí, quando eu tinha 21 anos de idade, eu me elegi deputado estadual no Rio de Janeiro. Por isso que eu falei que fui o deputado mais jovem da história do Brasil a ser eleito. Acho que até hoje não conheço, porque é idade mínima constitucional para você ser deputado. Mas como que foi nessa época? Não, assim, foi mais ali a gente tinha, meu pai candidato a deputado federal, ele sempre apoiava, fazia dobradinha, como a gente chama na política, né? Com algum outro candidato a deputado estadual, sempre batendo na trave, não conseguia eleger. E aí, como eu já estava na carreira jurídica, já estava acompanhando ele, né? Eu gostava daquilo, falei, vamos tentar. Aí ele me lançou candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro. Meu partido na época fez 6, eu fui o 5º mais votado. Lembro que foram 31 mil votos que eu tive. E aí, os outros 4 mandatos, Vilela, sempre com votações crescentes, né? Eu foquei muito a minha atuação nos militares estaduais. Por isso, a minha militância, o meu trabalho, muito voltado para a polícia, bombeiro, agente penitenciário. É um público que eu foquei em complementar. Meu pai defendia os militares estaduais, federais, eu defendia os militares estaduais, então sempre eleito com votações crescentes. Aí logo na sequência eu fui reeleito passei para 43 mil votos, depois 58 mil votos, depois 160 mil votos como deputado, e como senador, em 2018, foram mais de 4.320.000 pessoas que me deram essa honra aí de ser candidato, né? Essa decisão para fazer esse salto para senador? Vilela, eu nunca costurei, você não me viu rodando o Brasil para deixar o meu nome conhecido, ou as pessoas conhecerem o Flávio Bolsonaro. Meu foco sempre foi o Rio de Janeiro. E na política tem meio um pouco isso, esse mantra, né? Candidatura, eleição presidencial, você não se prepara, melhor dizendo, você não busca aquilo, você não constrói aquilo, acontece. E em função de todo o cenário que vem acontecendo, de perseguição com meu pai, né, de perseguição com a gente do espectro político da direita, e meu pai nessa situação hoje, a maior injustiça que eu já vi na minha vida, uma pessoa que não merece estar passando pelo que está passando, não cometeu crime nenhum. E aí acabou que ele foi aí colocado, né, na situação que ele está hoje. E muita especulação em cima de nomes, e mais uma vez, eu quieto na minha no Rio de Janeiro, eu sempre quis focar, as pesquisas diziam que eu teria uma reeleição bem conduzida para Senado no Rio de Janeiro, são 2 vagas, eu sempre pontuando ali primeiro nas pesquisas. E aí a gente começou a fazer análise de cenário. Aí de uns meses, meu pai tomou a decisão, na verdade, ali no comecinho de dezembro do ano passado, e alguns meses antes a gente começava a conversar. Então, como eram essas conversas? Era só você e ele, a família inteira participava? Conversava muito eu e ele. Porque você é mais próximo? Eu sempre fui da família ali, a pessoa articuladora, né, mais de cabeça da política. Não, sempre foi meu perfil, sempre fui de construção, né, de conversa, de equilíbrio.
centrado, né? Minha avó brincava comigo, né? O Flavinho é o mais responsável porque ele é o mais velho. Mas eu sempre tive essa coisa de primogênito. De cuidar. De primogênito, de ser o mais velho, de cuidar, de romper as barreiras, né, na adolescência. Né? Vou voltar aqui para a decisão dele, mas eu lembrei de outra coisa que era legal que você perguntou de como é que surgiu esse negócio do meu perfil. Isso. Aí eu morava na Tijuca. E aí a gente, assim, você fica no momento da adolescência que você quer andar sozinho, você não quer mais que teu pai te leve a lugar nenhum, você quer ir pra praia de ônibus, né? Eu ia pra praia de ônibus, pegava o 233 ali na Praça Sans Pena pra ir de ônibus pra Barra com a prancha de surf embaixo do braço, um perrengue danado pra ir, um perrengue danado pra voltar. Então eu fui sempre quebrando essas barreiras de ter o seu primeiro dos filhos, a ir ganhando essa autonomia. Né? Então abri a barreira porque depois na sequência os irmãos também começaram a andar de ônibus, que a gente não podia andar, era filho de deputado já, tinha preocupação com a segurança, mas eu ia andar de ônibus, começava a ir sozinho pro colégio. Então eu sempre fui, né, eu sempre abri esse caminho dentro em relação aos meus irmãos. E nessas conversas com meu pai, nos últimos meses, a gente fazia as análises de cenário, ô Vilela, e falava, olha, a estratégia aqui que a gente tem que ter é estar forte com os palanques nos estados, algo que meu pai nunca teve. Na eleição de 18, ele foi eleito do jeito que todo mundo conhece, basicamente com internet, esse contato direto, olho no olho, né, com os brasileiros, sem filtro, sem distorção por parte da imprensa. Ele começou a ser muito reconhecido. Né, os vídeos dele viralizavam porque as pessoas assistem os vídeos dele e falam assim, pô, lá tem um maluco que eu me identifico, eu penso igual a esse cara. E se dependesse da grande mídia, ninguém nunca ia conhecer esse Bolsonaro. Ao que você acha que se deu esse fenômeno Bolsonaro? Porque ele ocupou um espaço que estava vago, né? Não, assim, só porque, tinha um espaço na direita que alguém ia ocupar e por que foi ele? É o que eu falo que é Deus. O lugar cara. certo, você não escolhe, entendeu? Ele estava de saco cheio, estava no 7º mandato. Falei, cara, eu não aguento mais PT. A Dilma tinha acabado de se reeleger em 2014. Ele começou a rodar o Brasil e por causa da internet ficou bastante popular, ter esse reconhecimento. E quando chegava em aeroportos, principalmente, né, virou aquela grande marca, onde ele chegava tinha uma multidão para receber ele. E um fenômeno que no começo foram fazendo chacota dele só. O Bolsonaro é um cara do baixo clero, sim, não ameaça eu lembro ninguém, disso. Faz pesquisa, ele nem aparece. Só que na política, cara, o que eu acho que é o principal valor, cara, é a verdade. A realidade, velho, é que o povo tá de saco cheio de político mentiroso, de falsas promessas, de dizer que vai resolver as coisas e não resolve. De tentar mostrar uma perfeição pro eleitor, que ninguém é perfeito, cara. Eu tenho meus defeitos, ele tem os defeitos dele. Então essa coisa humanizou ele, na verdade. As pessoas viram verdade, sentiram credibilidade, confiança nele. Acho que esse que foi o sucesso, ele ser quem ele é. Como eu pretendo fazer aqui agora também, eu sei quem eu sou. Então não é um personagem meu. O Flávio tá se fazendo de moderado porque agora as pesquisas mostram que esse perfil, ele vai além do segmento, né, que se diz de direita, ele pega o pessoal de centro. Não, isso sempre foi assim. Os críticos têm falado isso, né? E aí, ele está se vestindo de moderado, mas na verdade ele é radical. Não, assim, não adianta, porque o filme da minha vida mostra que eu não sou radical. Óbvio que eu tenho posições mais duras, vou continuar tendo. Não vou me deixar moldar por marqueteiro nenhum. Né? O pessoal não sei se a gente já entra nesse assunto, mas o pessoal estava falando muito sobre a pele da misoginia. Vamos falar, só depois concluir aqui o negócio por que meu pai me escolhe. Tá. E a gente conversava muito. Vamos colocar o cenário. Todo mundo falava que era o Eduardo, certo? Não, o Eduardo estava mais ali marcando uma posição. Isso. Né, mas era que ele estava vendo era mais uma posição dele, uma decisão dele ou uma decisão da família? Não, ele está à frente? Ele assim, teve, em função de ele ter sido necessário, Vilela, ele está nos Estados Unidos, é contra a vontade dele. Sim. Ele foi passar um carnaval nos Estados Unidos, né, com uma mala e com a família dele. Aí quando a gente faz uma análise da conjuntura, e aí tinha um deputado do PT pedido para o Procurador-Geral da República prender o passaporte dele, alegando que ele estava tentando contra a democracia, quando ele estava lá fora denunciando as arbitrariedades que estão acontecendo aqui dentro. E aqui dentro a gente não tinha quem recorrer, ele estava lá fora denunciando isso. Aí o PGR tinha 5 dias para responder, não responde em 5, não responde em 10, dá 20 dias e nada. Ele falou, cara, se eu voltar ao Brasil, vão apreender meu passaporte e você é mais uma vítima. Ele resolveu ficar lá desse jeito, né? Não foi programado. Então, muito em função disso, meu pai reconhecendo,